sempre digo que quando eu fui entrar para o seminário, isso há 40 anos atrás, esqueça essa parte, eu fiquei pensando, gente, eu gosto tanto dos hinos da igreja, as coisas, mas como é que eu vou fazer um sermão por semana? Eu vou ter o que dizer, uma hora vai acabar o que dizer, né? E pasmem, 40 anos depois, eu entrei no seminário 40 anos, de ordenação vou fazer 36, só agora no janeiro, mas menino tagarela, sempre tem assunto para falar, né? Então, não vou ir para o sermão de ontem, porque é ordenação, né? Mas quero trazer algumas coisas só para lembrar a gente de algumas coisas importantes desse tempo especial. Ano passado, por volta dessa época, eu recebi uma notícia, né, que alguém estava chegando. Está ele aí. Está aí o novo. E eu estava na expectativa. Vai vir alguém, né? Não sabia bem aí o que ia rolar, né? E tem esse cidadão aí, lá em junho, finalzinho de junho, vai estar com a gente nesse tempo especial agora de Natal. E Natal é justamente isso, as coisas boas que Deus faz na vida do mundo, na vida da gente. As orações que a gente faz hoje, como o Bruno disse, a gente está antecipando, né? O SUS fez uma cesárea de última hora e Maria está uns 10 dias antes do Natal, mas não tem problema, porque o clima é o mesmo, a temática é a mesma, a esperança é a mesma. Nas orações dos domingos do Advento, a gente vai lembrando primeiro a nossa preparação e a vigilância, depois as vozes proféticas nos anunciando, né, a chegada de alguém especial. Hoje, no terceiro domingo, normalmente a gente lembra do precursor, né, João Batista, abrindo os caminhos. No quarto domingo a gente lembra da bem-aventurada Virgem Maria. E as orações falam da visitação de Deus conosco. Então, o Advento é esse tempo de se preparar, porque Deus está chegando, e o tempo do Natal é o tempo de curtir Deus conosco na nossa vida. E a oração da igreja passa pela proclamação do Evangelho, né? Emmanuel, Deus conosco. Lá diz Mateus, diz Lucas, né? Quando do anúncio da bem-aventurada Virgem Maria, que vai receber uma novidade, né? Vai assumir a presença de Deus no mundo, vai ser essa portadora de Deus, né? Esse embalar de Deus. Eu sempre digo assim, talvez das coisas que mais mexem comigo nesse tempo do Natal, a gente fica mais sensível, né? O Leandro está louco para Deus chorar aqui, né? Então, a gente fica mais sensível. Os dias de Natal são os dias mais bonitos, não tem dúvida, né? Eu estava preparando, esse roteiro eu já fiz há 2 anos atrás, mas eu estava preparando para dia 23 ou 24, eu vou fazer uma transmissão pelo Zoom da Diocese, para a gente, aquelas pessoas que não vão poder ir na igreja, por algum motivo, né, no dia de Natal não vão poder estar na igreja, e outras comunidades, tem 2 comunidades que a gente está atendendo virtualmente, que é Juiz de Fora e Valadares, lá em Minas Gerais. Então a gente vai celebrar com esse pessoal, mas vai ser aberto para quem quiser. Então eu estava vendo os hinos, cada hino que eu escolhi já correu a lágrima assim, porque eles falam dessa coisa preciosa de Deus com a gente. Que Deus é esse, que se é tão próximo, né? O próprio povo de Israel já dizia que Deus, que povo tem um Deus tão próximo como o nosso? Tem, né? Com todo respeito às divindades, né? Mas, e as outras experiências religiosas, mas os judeus diziam isso, os cristãos aproveitaram. Que Deus tem um Deus tão perto, né? Deus que se faz gente. E essa experiência da maternidade, talvez a experiência, eu tenho convidado a Andresa para falar hoje, né? Porque a experiência de cuidar de Deus. Vocês imaginam uma jovenzinha cuidando de um bebê que ela sabia que era filho de Deus? Hoje é a responsabilidade. Não tinha fralda descartável para fazer rapidinho, não, era aquela coisa complicada, né? Não tinha mamadeira para dar de mamar, era uma
difícil para cuidar de um bebê. Lá na pobreza, lá no meio do cheiro de cocô de vaca e de bicho que naquela estrebaria lá. Cuidado. Sabe, esse bebê é de Deus, você tem que cuidar. Não, na verdade todos os bebês são de Deus, mas aquele especialmente era, né? Era uma responsabilidade grande. E ao mesmo tempo uma alegria tão profunda. Imagina, dar de mamar para o Filho de Deus. Não seja muito agradável, mas cuidar, proteger, dar banho, fazer crescer com cuidado, de ensinando as primeiras letras, o falar, o cuidado, cuidar para não cair, não ralar o joelho, né? Porque criança, mesmo Jesus deve ter ralado bastante joelho quando é pequeno, né? Então, esse cuidado amoroso é uma experiência tão preciosa que Deus concede a nós na humanidade, né? E assim, como todo mundo fica paparicando, querendo pegar, Lola, deviam fazer esse Maria de cá, e lá, vem pra cá e tal, né? Não sei se o pessoal era tão coruja como a gente é hoje em dia, né? Ainda mais sabendo, né? Talvez Maria não fazia propaganda, mas quem sabia? De Deus. A gente tinha sempre curioso para chegar perto e olhar, né? O que estava acontecendo, como é que era esse Filho de Deus. Será que tem um olhar diferente, um jeito, um perfume diferente, cheiroso? Será que é? Então, essas coisas são tão preciosas, gente, de experimentar o amor de Deus naquela pequena criança frágil. Eu fico pensando, né? Nós homens não temos essa experiência preciosa da maternidade, a gente possa acompanhar o mais perto possível, né? Eu vi essa experiência, eu assisti o parto lá do Léo e o primeiro a carregar no colo, né? Que causa até uma certa inveja lá em casa, né? A esposa, mas a gente não gestou. A gente não carregou dentro da gente. Eu carreguei muito fora depois, ele era pesadão e eu carregava, né? Mas é uma experiência tão diferente, tão preciosa, que Deus permite a humanidade vivenciar, cuidar de Deus. Você me diga, qual é a experiência de fé que Deus, que veio nos salvar e nos dar vida eterna, antes disso foi cuidado por nós, protegido por nós. Deus nos deu essa oportunidade de, olha, antes de salvar vocês, eu preciso me cuidar. Cuidado, meu filho. Vamos paparicar o meu filho, vamos amar, proteger. Talvez Deus estivesse meio que nos testando. Esse povo é bom mesmo, né? Você vai cuidar do meu filho, porque a gente colocou na cruz, mas Deus é tão misericordioso que ainda assim nos perdoa, nos ama com amor eterno. E esse amor eterno é o que a gente se lembra nesse tempo do Natal. Esse tempo todo do Advento que nos prepara para isso. E não é à toa que nesse tempo do Natal as leituras são tão assim, poéticas, tão bonitas, né? E o Cântico de Simeão, o Cântico de Zacarias, enfim, né? Esses textos todos que falam da alegria de ver, né? O Deus de Israel, Deus pertinho de nós em Jesus. E os textos falam, né? O Cântico de Simeão, diz, olha, os meus olhos já viram, posso descansar agora, porque os meus olhos viram a salvação, enxergaram o Filho de Deus. E os teólogos, os estudiosos, mesmo os estudiosos da biologia humana, quando tentam explicar por que tantas espécies foram desaparecendo ao longo da história da humanidade, né? Como é que tanta gente, ou tantos bichos, ou tantas espécies foram desaparecendo, né? Os mamutes, os dinossauros, claro que teve aquelas coisas de cair, comer e tudo mais, mas você sabe que a teoria dos estudiosos de biologia, por que o ser humano sobreviveu? Por que a humanidade teimosamente continua existindo? Você sabe por quê? Não é aula, prova, mas é um motivo muito especial. Porque o ser humano, ou a espécie humana, sobreviveu porque cuidou dos seus filhotes. Porque as outras espécies, né, a gente sabe,
sai do ovo, já sai bicando ali, né? Cai do ventre da mãe, da vaca, e já vai procurando um lugar para mamar e se virar, né? Nós não. O ser humano nasce indefeso. A gente pode deixar uma comida boa em cima da mesa e botar um novo deitadinho na cadeira, ele não vai sair da cadeira. Eu vou lá pegar uma comidinha, não vai. Até uma certa idade, a gente tem que se cuidar. Tem algumas espécies que cuidam mais dos seus filhotes, mas nenhuma como o ser humano. Nasce tão indefeso, incapaz de lidar com a vida como a gente. Deus nos deu pais e mães para cuidar da gente. Imagina se Jesus tivesse nascido, Maria, deixa esse menino na manjedoura, ele se vira, né? Filho de Deus, se vira aí. Não. Acompanhou ele até o último momento da vida humana, estava lá a mãe. Eu tive a alegria de ter muitas mães, já tenho muitas ao longo da minha vida na igreja. Desde o tempo do seminário, cuidavam da gente, né? Faziam comida, e depois quando escreviam, filho desabitado, né? Desnaturado, então escreve para a mãe e tal. Isso deu muita bronca também, né? Eu me reencontrei com as mães ao longo dessa vida. Nós só existimos a semana porque as mães de outrora cuidaram dos seus filhos. Mas que tem trabalho para a gente. Mas que incomode, né? A mãe está fazendo outra coisa, daqui a pouco o filho está lá gritando, chamando, e a gente vai lá e cuida. Né? Porque é o amor que mantém o menino. Também outros estudiosos, né, da Escritura, da Bíblia, especialmente lá no Oriente, lá nos lugares onde Jesus viveu, nasceu e viveu, eles desenvolveram uma teoria, uma ideia de que nós aqui no Ocidente, né, Europa, América, Brasil, nós aqui descendentes dos portugueses, criamos uma compreensão teológica de que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E é verdade. Porém, a própria Escritura diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que nele crer tenha a vida eterna. Né? E diz logo em seguida, no versículo seguinte, que Deus não veio, Jesus veio para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Salvação e saúde têm a mesma raiz, a mesma origem, como palavras. Né? Esses estudiosos dizem que no coração de Deus tão amoroso estava lá a vontade de estar conosco, de nos cuidar, ser um conosco. Deus nos ama tanto que mais do que nos salvar, diz que quero estar lá com essa gente, quero ser um com eles. E Jesus foi conosco, viveu todas as nossas experiências da vida humana, diz a igreja, diz a vida sem pecado. Mas fora disso, tudo mais Jesus viveu na nossa humanidade. Coisa boa ter um Deus que sabe dos nossos perrengues, das nossas dificuldades, né? Que nos entende quando a gente está incomodado, está triste, sofrendo. Incomodaram Jesus. Jesus também ficou triste. Perdeu seus amigos, viu a dor das pessoas, se compadeceu das pessoas, curou as pessoas. Nós somos chamados também para isso, para ser cura dos outros também. Só para concluir então, gente, essa beleza desse tal e advento e tal, a gente fala no advento das duas vindas de Jesus, né? A vinda como consumador de todas as coisas e agora na encarnação no Natal. Na própria Escritura, diz lá, São Paulo diz isso, né? Que na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho. A plenitude dos tempos é uma palavra bonita, a expressão de plenitude. O que é isso, afinal de contas, plenitude dos tempos? Para alguns é a mesma coisa que consumação dos séculos, o final dos tempos, a história se concretizando, se finalizando de alguma forma. Não vou dizer que seja o último capítulo, mas é quase isso.
da história da humanidade, da história do mundo. Enfim, a consumação dos séculos não significa que, e essa expressão Paulo diz, lá na plenitude dos tempos Deus mandou seu Filho para consumar todas as coisas. Gente, faz 2000 anos já. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nada para assustar ninguém. A consumação é Deus conosco em Jesus. Sempre na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Por isso que o Natal é a festa da família. E vou falar bem baixinho, vocês estão gravando, vou botar isso na internet, e ninguém vai lá na igreja. Mas costumo dizer, o Natal é a festa da família. A gente está com as pessoas que a gente ama. Está com os queridos da gente, com as pessoas que gostam da gente. Mas a gente está para a igreja, mas eu não brigo com ninguém, eu não puxo a orelha de ninguém na minha igreja. Às vezes está tendo nada. Está dizendo, está na hora de acabar. Então, o Natal é esse tempo de estar com os queridos da gente. Então, curtam isso, vamos nos curtir hoje. Que coisa boa a gente estar junto com família, se encontrando, partilhando alimento, partilhando alegria, se abraçando, trocando presentes. Não porque é mais importante, né? Se o presente é assim, vai ser assado, claro que é bom ganhar presente, mas a gente está junto, se abraçar e dizer que bom que a gente existe, que bom que você existe, que bom que a gente está junto. Porque quando a gente está junto, Deus está presente conosco. Deus se faz junto com a gente. Não sei se alguém tirou Deus da minha biblioteca, é difícil achar um presente bom, né? Mas Ele é presente para todos nós, para todas as pessoas que estão. Esse é o maior presente. Amor de Deus em Jesus na nossa vida. Vamos curtir isso, vamos celebrar isso com muita alegria e com muita fé. Amém.